Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao conteúdo da nossa disciplina de água no sistema solo, planta, atmosfera. E, como dito na nossa última aula, hoje nós daremos continuidade ao estudo do balanço de energia. Então, nós já estudamos duas componentes desse balanço de energia, que é a fonte primária, né, para que o balanço aconteça, para que haja partição de energia. E, nesse caso, nós já estudamos o saldo de radiação, que nós chamamos de RN, e o fluxo de calor no solo. O saldo de radiação, ele é o balanço de radiação que fica, né, o saldo que fica à superfície terrestre, e desse saldo nós tiramos parte, é particionada para fluxo de calor latente, parte para aquecer a atmosfera, fluxo de calor sensível, parte para aquecer o solo, que é o fluxo de calor no solo, parte para realizar o processo de fotossíntese e parte fica armazenado no dossel. Então, nós já, para lembrar, nós temos do saldo de radiação que chega à superfície terrestre, nós temos partes voltando para a atmosfera em forma de calor latente, ou seja, dessa energia que ficou à superfície, parte vai ser utilizada para levar água para o estado de vapor, quer seja água oriunda da transpiração das plantas, quer seja oriunda da evaporação dos solos, da água que está nos solos. Então isso nós chamamos de calor latente, que é a quantidade de energia utilizada para fazer essa conversão, essa mudança de fase de líquido para vapor. Parte vai aquecer a atmosfera, né? Ou seja, dessa energia disponível, ela vai aquecer a atmosfera e ser transferida, em virtude desse gradiente térmico, essa energia é transferida em forma de calor sensível, ou seja, o calor utilizado para mudar a temperatura. Parte aquece os solos, né? Vai depender das características de cobertura desse solo e do tipo de solo também, mas parte vai ser utilizada para aquecer o solo. Parte vai ser utilizada para a realização da fotossíntese, né? Dentro daquela faixa que nós chamamos radiação fotossinteticamente ativa, que é a faixa do visível. E parte vai, lógico, ficar aqui energia armazenada no dossel, na região das folhas e galhos, troncos da vegetação. A depender do tipo de vegetação, esse termo de armazenamento de calor ele pode ser maior ou menor, depende dessas características da vegetação, da cobertura desse solo. Ok? Bem, então, como já dito, esses são os parâmetros, né, estão definidos aí, cada um deles, né, fluxo, calor latente ou evapotranspiração, calor sensível, calor no solo, fotossíntese e calor armazenado no dossel. Pensando em ecossistemas terrestres, né, a quantidade de energia referente ao processo de fotossíntese e o que é estocado ou armazenado no dossel, normalmente nos artigos científicos e nos experimentos, eles são desprezados. Porque quando se observa individualmente, cada um deles equivale a menos de 3% do valor do RN. Ou seja, quando eles são particionados, menos de 3% desse valor inicial do RN é transformado é convertido para o processo de fotossíntese ou estocado, armazenado no dossel da vegetação. Por isso que eles são desprezados. Porque 3% não é considerável? É considerável, mas nós temos uma dificuldade de medições desses valores, tanto da fotossíntese como do armazenamento. Então, naturalmente, já se despreza por serem pequenos, né? Um valor aí sempre inferior a 5%, na maior parte dos casos inferiores a 3% do RN,
E aí a nossa equação do balanço de energia se reduz a Rn igual a LEH mais G, ou seja, fluxo de calor latente, fluxo de calor sensível, fluxo de calor no solo. Se a gente passar o G para lá, nós temos Rn menos G, que é exatamente o que nós vimos tratando como energia disponível. Essa energia disponível para que esses dois fluxos aconteçam, que é o que nós chamamos de fluxos turbulentos, que é o de calor sensível e de calor latente, que é o que nós vamos dar uma atenção especial na aula de hoje. Ok? Se pensarmos em comportamento diário do balanço de energia, vamos pensar os dois cenários, os cenários diurno e o cenário noturno. O que é que acontece em termos de balanço de energia? Nós já fizemos isso em termos de balanço de radiação, agora nós estamos pensando em termos de balanço de energia. É a mesma situação, o mesmo ambiente. Nós temos, durante o dia, saldo de radiação, parte dele convertido em calor latente, calor sensível, calor no solo. Durante o dia, o saldo de radiação ele é um saldo de radiação positivo. Isso quer dizer que está sendo armazenado energia à superfície terrestre para que esses processos aconteçam. Ou seja, você tem muito mais energia chegando à superfície do que energia saindo. E é sabido, né? Porque durante o dia você tem radiação solar predominante. Então, você tem um saldo de ondas curtas, tem um saldo de ondas longas que é pequeno comparado ao saldo de ondas curtas. Então, como está chegando mais ondas curtas, o saldo positivo se sobrepõe e você tem um saldo de radiação positiva à superfície terrestre. À noite, a superfície terrestre está se resfriando, perdendo energia para a atmosfera, então o saldo é negativo porque você tem energia saindo da superfície. Então, você tem energia saindo da superfície, você tem um LE, ou seja, um calor latente chegando à superfície, aí você me pergunta, professor, como pode vapor chegando à superfície? Basicamente, o que acontece aqui é a formação de orvalho, ou seja, é aquela energia que foi absorvida pela água líquida durante o dia para se converter em vapor, então ela saiu, porque o vapor sai da superfície terrestre, né? A água líquida está à superfície, quer seja na folha, quer seja no solo, e essa energia é transportada verticalmente em forma de calor latente. À noite, em algumas circunstâncias, você tem formação de orvalho, que é o processo inverso, ou seja, você tem vapor de água que, devido ao resfriamento noturno, ele volta para a forma líquida, ele condensa formando orvalho. E para condensar, essa energia que foi liberada lá para a atmosfera, ela volta, porque para que seja condensado, né, o vapor de água, é necessário que ele libere o calor latente que ele recebeu durante o dia. E aí essa energia é liberada à superfície, aonde o orvalho acontece. E durante a noite é esperado que a superfície terrestre resfrie mais rápido do que a atmosfera, e aí você tem calor sendo cedido da atmosfera para a superfície. Isso aí é o calor sensível transferido agora não da superfície para a atmosfera, mas da atmosfera para a superfície. Então ele inverte o seu sinal. Isso acontece porque existe um gradiente térmico. Devido à taxa de resfriamento da superfície terrestre ser maior do que a da atmosfera, a superfície resfria mais rápido e, consequentemente, você tem a inversão do sinal do calor sensível, saindo agora da atmosfera para a superfície. E o calor no solo também inverte, ou seja, você tem o interior do solo perdendo energia ou cedendo ou transferindo energia para a superfície dos solos, que, consequentemente, perde para a atmosfera. E aí nós temos esse comportamento dos sinais do fluxo de calor, do balanço de energia, representado aqui pelas 4 componentes principais desse balanço.
E qual o impacto da mudança de uso do solo? E aí, isso é muito importante no sistema solo-planta-atmosfera. Então, qual o impacto, qual o efeito da mudança do uso do solo no balanço de energia? Então, vamos contar dois casos, um caso de superfície vegetada e um caso de superfície desmatada, ou que passou por um processo de desflorestamento. Vamos ver o que acontece. Então, na superfície vegetada, você tem uma maior evapotranspiração, ou seja, uma maior transferência de calor latente sendo utilizada para essa conversão da água líquida para vapor. Se a maior parte do saldo de radiação é utilizada nesse processo, e você tem muita água disponível, tanto no solo como na planta, uma parte dessa energia vai ser utilizada para aquecer a atmosfera, mas não tanta energia quanto para o processo de evapotranspiração. E você tem um albedo baixo. Por que um albedo é baixo? Ou seja, a taxa de reflexão da energia solar, da radiação de onda curta é baixa. Porque você tem vegetação, e nós já vimos que quando tem presença de vegetação, principalmente vegetação que tem uma estrutura bem desenvolvida, como é o caso das florestas, você tem muito retroespalhamento da radiação no interior desse dossel, fazendo com que parte da energia seja absorvida e aprisionada dentro da região das folhas e galhos. E isso faz com que o albedo fique baixo. Por outro caso, quando você desfloresta, ou seja, quando você desmata uma determinada região, você altera esses parâmetros totalmente. Você tem uma redução do fluxo de calor latente, ou seja, baixa evapotranspiração associado à redução do teor de água nesse sistema. Você tira as plantas, você perde mais água pelos solos, também tem uma dificuldade de armazenamento de água no solo, porque o sistema radicular não está ali, mais presente, com tanta intensidade, então você tem menor evapotranspiração, você tem, consequentemente, um maior aquecimento da atmosfera, e isso você faz com que o ar naquela região fique mais aquecido, e aumenta o albedo. Aumenta o albedo porque você tira a vegetação, o solo fica nu, e estando nu, esse solo tem um maior potencial, uma maior taxa de reflexão da luz. Okay? Veja que em termos de radiação não mudou nada, a radiação solar que chega é a mesma. O que muda, na verdade, é a partição dos parâmetros que compõem o balanço de energia. Ou seja, quando você tem um desflorestamento, você reduz a evapotranspiração, você aumenta o aquecimento da atmosfera e você tem um albedo maior, ou seja, você tem uma reflexão de energia maior por aquela superfície. Agora, um impacto interessante a ser observado é na questão de umidade ou ciclagem de água na atmosfera, ou seja, quando você tem maior evapotranspiração, consequentemente você tem maior quantidade de umidade nessa atmosfera, ou seja, mais águas passando pelo ciclo, né, sendo reciclada. E isso, inclusive, alimenta a formação de nuvens e taxas de precipitação. Ou seja, uma região vegetada que tem maior evapotranspiração tem mais umidade nessa atmosfera e maior potencial para formar nuvens e precipitar. Pode essa precipitação não acontecer nesse ponto, acontecer em outro local devido ao transporte dessas massas de ar úmido na atmosfera, mas vai acontecer. Numa área com menos vegetação, maior fluxo de calor sensível, ou seja, uma área desflorestada, você tem menos umidade, menos ciclagem de água, consequentemente, redução das taxas de precipitação por causa dessa redução da transferência de vapor de água. Então, nesses dois casos, nós vemos impactos muito intensos nos parâmetros do balanço de energia, simplesmente pelo fato de você desmatar uma determinada área. Você impacta o balanço de energia e, consequentemente, você impacta o ciclo hidrológico.
Você impacta a ciclagem de água ou a reciclagem de água nessa região, ok? Então, esse é um impacto mais imediato do balanço de energia mediante você ter uma mudança no uso e ocupação dos solos. É o que acontece muitas vezes na região amazônica, né? Você tem uma região que tem uma característica de vegetação de médio e grande porte e de uma hora para outra você passa por um processo de mudança de uso daquela região, daquela área e é desflorestada e você tem toda uma alteração do balanço de energia, inclusive uma alteração do ciclo hidrológico daquela área. E o pior é que ninguém sabe qual a nova utilidade daquela região. Alguns vão virar pastagem, que seria mais ou menos essas características aqui, você tira a vegetação de grande porte e implanta a vegetação de baixo porte. E, em alguns casos vão virar áreas de produção agrícola, que aí teria uma característica, vamos dizer, melhor, porque você teria uma vegetação de maior porte, vamos imaginar que seja plantado soja, que tem uma alta taxa de evapotranspiração, mas nada disso comparado, se compara diretamente ou fica próximo da realidade do que é a condição natural. Então, em alguns locais vai virar pastagem, e aí, como a gente já viu, é esse caso. Em alguns casos vão virar plantações, áreas agrícolas, mas em alguns outros casos virará áreas de produção, de criação de gado. E virando áreas de criação de gado, você tem vários outros incrementos nesse processo que não é objeto do nosso curso. Eu quero destacar aqui esse impacto mais direto no balanço de energia de quando você tem uma superfície vegetada e você retira a vegetação daquela área e o impacto disso nos fluxos de energia que compõem o balanço de energia à superfície terrestre. Eu tenho aqui gráficos, né, que mostram mais ou menos o comportamento da partição do balanço de energia, ou seja, como é que se comporta cada um dos termos desse balanço de energia ao longo do dia. Aqui nós temos duas situações, dois cenários, mas você vê que, em geral, eles se comportam do mesmo jeito, né? Você tem aqui, nesse caso da figura, à sua esquerda, tem o azul representa o saldo de radiação. Desse saldo de radiação, você tem parte se transformando em calor latente, evapotranspiração, que é o vermelho. O verde é calor sensível e o azul é fluxo de calor no solo. Nessa outra figura, a coloração está diferente, mas meio que representa perfis similares. Saldo de radiação em vermelho, você vê o ciclo diário. Aqui, nesse caso específico, nós temos o fluxo de calor sensível em verde, fluxo de calor latente em azul e fluxo de calor no solo. Agora, o que eu quero que você diferencie nessas duas figuras é que nessa figura aqui você tem o calor sensível, o calor latente, no caso evapotranspiração, predominante. Ou seja, dos termos da partição calor latente, calor sensível, fluxo de calor no solo, quem leva maior parte da energia do saldo de radiação é o calor latente, ou seja, é a evapotranspiração. Então, isso aqui indica uma área coberta com vegetação que está realizando o processo de evapotranspiração. Então, a maior parte da energia que fica à superfície, ou seja, a maior parte do saldo de radiação está sendo utilizado para a evapotranspiração. Nesse outro caso, não. Possivelmente é uma superfície com pouca vegetação, em que maior parte da energia disponível, ou seja, maior parte do saldo de radiação à superfície terrestre, está sendo utilizado para aquecer o ar, ou seja, para ser convertido em calor sensível.
Então, são dois ambientes contrastantes, um de uma superfície vegetada, que tem evapotranspiração como sendo o termo predominante do balanço de energia, e, na outra situação, o fluxo de calor sensível, ou seja, energia usada para o aquecimento do ar, sendo predominante. Então, uma superfície vegetada e uma superfície sem cobertura vegetal ou com uma cobertura vegetal muito, muito pequena. Então, estão aqui os gráficos representativos dessas duas áreas. Então, esse gráfico aqui representa a reserva biológica do Jaru, lá em Rondônia, que é vegetação de floresta amazônica, então o calor latente é predominante, ou seja, a maior parte da energia disponível é usada para evapotranspiração, e no outro caso, que é uma savana australiana, em que você tem maior parte da energia sendo utilizada para aquecimento da atmosfera. Por quê? Porque em grande parte você tem poucas árvores realizando fotossíntese e a grama está em processo de senescência. Então você vê que ela está a realização de fotossíntese dela é mínima. Então, nesse caso, você tem dois experimentos em que você tem dois cenários distintos de comportamento de fluxos que compõem o balanço de energia à superfície terrestre. Bem, então, como eu falei para vocês, o nosso grande desafio desse nosso conteúdo é o entendimento da obtenção dos fluxos de calor latente e calor sensível, que calor latente nós vamos representar por LE e calor sensível nós vamos representar por H. Então, esses são considerados os famosos fluxos turbulentos. Eles são turbulentos porque a forma que se desenvolve os mecanismos de transferência de calor por esses fluxos é totalmente aleatório, totalmente caótico e com movimentos que nós chamamos de movimentos turbulentos. Então, esses fluxos de HLE à superfície terrestre, eles são produzidos por esses movimentos turbulentos dos fluidos que compõem a atmosfera. Eu usei o termo camada limite, e camada limite é aquela região da atmosfera até onde a superfície interfere no movimento do ar. Eu acho que tem uma figura, vou procurar uma figura aqui rapidinho, só para lembrar, só para mostrar a vocês. Vou só adiantar aqui. Aqui, pronto. Depois eu volto lá naquele tópico que a gente estava. Veja só, o que é que eu quero mostrar aqui? Então, você tem uma camada de ar se deslocando sobre uma determinada superfície, e aqui nós vamos tratar de ecossistema, porque nós estamos na disciplina de água no sistema solo, planta, atmosfera, então tem um ecossistema aí. E quando o ar se desloca sobre essa superfície vegetada, ela se comporta como se fosse um freio, né? Um atrito. Ela oferece um freio, uma oposição a esse deslocamento dessa massa de ar. Ao oferecer esse freio, principalmente nessa camada de interface aqui, do escoamento de ar, ou seja, o escoamento da atmosfera, que está em contato com a vegetação, e essa parte de baixo ela tende a ser mais lenta o deslocamento, porque tem um atrito direto, tem um freio para o escoamento. Então, como ela tende a ser mais lenta e a camada de cima mais rápida, ela tende a rotacionar. É como se você fosse correndo, seus pés fossem freados, porque existe dificuldade de mudar a passada, né? Vamos imaginar que o chão está cada vez mais... Vamos imaginar que tem um determinado tipo de cola nesse chão que faz com que dificulte a passada. E você vem correndo muito rápido e quando você pisa nesse chão, os seus pés tendem a ficar parados e seu tronco, cabeça, membros superiores tendem a continuar. Então, via de regra, você vai
rotacionar e sofrer uma queda. Então, o que acontece na atmosfera é exatamente isso. Essa camada de cima vem mais rápida, a camada de baixo mais lenta, então tende a haver uma rotação. E essa rotação, né, o que nós chamamos de turbilhão, vórtice, esses vórtices, né, esses pequenos turbilhões, eles são aleatórios, tridimensionais, e isso faz com que você tenha esses turbilhões acontecendo na atmosfera, tanto no eixo X, como no eixo Y, como no eixo Z, ou seja, é tridimensional, e isso faz com que haja transporte de calor que está aqui à superfície e vapor de água para as camadas superiores da atmosfera, porque vai tendo esses turbilhões levando esses parâmetros, né, esses termos que a gente está definindo aqui, em termos de energia, para camadas superiores da atmosfera. Então, vamos voltar onde a gente estava. Bem, estávamos aqui. Então, os fluxos de calor são turbulentos, tanto calor sensível como calor latente. Então, o transporte aí ele acontece por difusão molecular sendo desprezível, o restante que sobra é o transporte acontecendo de forma turbulenta. E a turbulência ela é caracterizada por essas rápidas e caóticas velocidade e direção do vento. O vento se deslocando, ou seja, a massa de ar, as massas de ar se deslocando dentro dessa camada da atmosfera, esse deslocamento não é um deslocamento linear, é um deslocamento rotacional, né? Um deslocamento tridimensional e que muda velocidade, direção o tempo todo. Então, faz com que você tenha situações desse tipo, por exemplo. Vocês veem que quando o ar, né, as partículas, a fumaça sai de uma determinada fonte, no caso aqui, chaminés, você vê que inicialmente, quando ele sai linear, né, como isso aqui, ó, ele sai linear, mas à medida que ele encontra esses movimentos turbulentos na atmosfera, que a gente não vê, mas estão acontecendo, aqui a gente consegue enxergar porque tem partículas na atmosfera, então nosso olho enxerga, mas ele começa linear, que nós chamamos de laminar, e depois vai ficando caótico, totalmente aleatório, você não consegue mais entender para onde cada uma dessas partículas vai. E esse movimento caótico em cada uma dessas situações, fazendo a dispersão desse material acontecer, é o que nós chamamos de movimentos turbulentos dos fluidos que compõem a atmosfera nessa camada limite, ou seja, essa região que sofre pelo efeito da presença da superfície terrestre. Então, nesse caso, nós temos exemplos de movimentos turbulentos, caóticos, que você não consegue prever o próximo ponto em que uma determinada partícula estará daqui a 1, 2 segundos, ok? Então, isso é o que nós chamamos de movimentos turbulentos. Então, onde existe diferença vertical de temperatura e de umidade, indica que você tem movimentos turbulentos acontecendo, existem flutuações da velocidade do vento que podem ser acompanhadas dessas flutuações da temperatura e da umidade. Ou seja, na atmosfera você tem variação da velocidade do vento, flutuações desse vento que está se deslocando de forma turbulenta. E esse vento que está se deslocando de forma turbulenta, ele acaba associado com ele tendo uma flutuação e forma turbulenta também de temperatura e de umidade. Isso quer dizer que, com relação à umidade, é porque você está tendo transporte de energia, né? No caso, o vapor de água está sendo transportado aí, que é a umidade, e em termos de temperatura é o transporte de calor sensível, ou seja, energia transportada para mudar a temperatura da atmosfera. Então, esse transporte acontece junto com essa massa de ar. Então, se eu conseguir relacionar
o movimento dessa massa de ar com a temperatura e com a umidade que é transportada através dela, eu consigo definir esses fluxos. Mas esses fluxos verticais que acontecem na atmosfera são produzidos por turbulência, ou seja, movimentos de ar tridimensionais se deslocando tanto para cima como para baixo, ou seja, se deslocando tanto de forma ascendente como de forma descendente. Por isso que a gente precisa ter uma atenção especial, porque você tem grandezas dessas, essas variáveis sendo transportadas verticalmente e variáveis sendo transportadas para cima e para baixo, e o que eu preciso saber é o seguinte, está saindo mais, ou seja, com relação a um determinado nível da atmosfera, está tendo mais transporte para cima do que para baixo? Se tiver mais transporte dessas variáveis para cima do que para baixo, eu tenho um fluxo para cima, predominantemente para cima. Se tiver tendo transporte mais para baixo do que para cima, eu tenho um fluxo para baixo, em direção à superfície. Então, essas coisas precisam ser contabilizadas, ok? Então, esse é o nosso grande desafio, contabilizar esses detalhes. E aí, eu vou parar esse primeiro momento da aula aqui e a gente vai retomar a partir desse ponto da nossa aula.